no início, bom, hoje é dia 18 de março de 2021 e vamos para a nossa quarta aula da disciplina Coordenação e Orientação Escolar. Vou colocar aqui os nossos slides. Hoje eu separei assuntos relacionados ainda da nossa, do nosso artigo, o item 2.1, que começa a falar justamente da orientação educacional especificamente. Hoje abriu. Olha aí. Semana passada eu não quis abrir. Então, vamos nós. Hoje, dia 18. Meu coisinha não quer obedecer. Eu vou tirar a minha imagem para não ficar pesado. Vocês estão vendo aí os slides? Sim. Tudo bem? Sim? Então, tá bom. Bom, eu vou fazer uma revisão rápida da última aula, né? Que nós vimos o seguinte, ainda relacionado ao artigo, nós vimos o seguinte, o artigo aqui, ó, tá o nome, a orientação educacional e gestão democrática no contexto escolar. São desses dois autores, Daiana Rocha Queiroz e Sidney Barbosa. Então, nós vimos na aula passada alguns itens e fomos até a página 9 do artigo. Entre alguns itens, né, nós vimos toda a questão da atuação desse profissional junto à escola, e alguns aspectos nós evidenciamos com relação a todo esse aparato. Vou aceitar aqui quem está acessando. Todo esse aparato que muitas vezes algumas escolas públicas, algumas redes não têm garantido, que são esses profissionais, como o orientador educacional e o coordenador pedagógico, mas algumas redes têm mantido concursos. E nós vimos como é importante esses profissionais atuarem e esse espaço ser respeitado. E aí nós, como pedagogos, temos uma luta, né, desde o início da implementação dessas funções, que é realmente mostrar e atuar de forma bastante comprometida e mostrar a importância desses profissionais. Hoje eu separei para vocês várias questões. 6 questões. 6 questões relacionadas a esse item 2.1 que está lá no artigo. Então, vocês podem depois, como falei, não acumulem leitura, não acumulem estudos. Procurem fazer a leitura da apostila, procurem fazer a conexão das nossas aulas. As nossas aulas, eu já coloquei as 2 últimas, e a Deliane transformou para mim em link do YouTube. Coloquei para vocês no grupo do WhatsApp. Então, além das nossas aulas, que vocês vêm aqui, a gente pode tirar dúvida, porque o nosso modelo, ele está online, a aula remota, mas a FABEL, ela tem a proposta da aula, característica de aula presencial. Então, nós temos, assim, todo esse comprometimento de estarmos aqui toda quinta-feira, 19 horas, para falar com vocês, conversar com vocês, tirar dúvidas, apresentar de uma forma mais dinâmica e mais pedagógica os assuntos, para que vocês realmente consigam assimilar. Tá bom? E
o primeiro item que nós vamos ver é relacionado ao nosso foco de orientador educacional. O nosso planejamento, ele vai estar, eu já mostrei para vocês na segunda aula, né, depois da aula da professora Simone, a nossa ementa. Nós vamos falar, além da orientação educacional, nós vamos falar do coordenador pedagógico, nós vamos falar das questões de elaboração de projeto pedagógico, que é todo profissional que atua na escola, seja orientador educacional ou orientador pedagógico, o gestor, nós temos que ter esse domínio, né, de elaborar projetos pedagógicos. O projeto político-pedagógico é uma coisa, né, aquele mais abrangente, mas vai fazer parte também da nossa disciplina, a gente tentar esmiuçar esse processo do projeto pedagógico. E a maioria das escolas hoje desenvolve. Então, a gente tem mais ou menos esse caminhar. Então, vamos voltar aqui para os slides. Nós estamos fazendo esse momento até final de março. Eu acredito que nós vamos terminar de ver esse artigo. E eu separei aqui para vocês, como eu falei, o primeiro item é a nossa atuação de orientador escolar, orientador educacional, é o estudante. Eu gosto até mais de usar o termo estudante do que aluno. Até é uma discussão assim mais de significado da palavra, né? Porque aluno significa sem luz. E estudante eu me identifico mais atualmente, depois de alguns estudos com relação até os estudantes com deficiência. Eu prefiro até usar o termo estudante. Em alguns momentos vocês vão ver o nome aluno, o termo aluno, mas eu estou respeitando a escrita do autor, tá bom? Então, a nossa atuação, principalmente nesse momento que eu destaquei aqui para nós, do orientador, ele tem que orientar, né? É prescindível, né? A própria palavra orientar, né? O que significa orientar? Dar um rumo, né? Dar um encaminhamento para determinadas questões. Para orientar é imprescindível uma preparação contínua e constante e especialização dentro desse contexto em que nós vivemos, onde nós estamos atuando, mas principalmente sobre aspectos relacionados à educação. Então, o profissional que atua não só na escola, mas em todas as áreas, né, ele deve estar sempre, constantemente, se especializando, estudando, se aprimorando para que aconteça da melhor forma a sua atuação. Eu costumo dizer, eu não sei se eu já falei com esse grupo que eu estou pegando pela segunda vez, que são vocês, que a única profissão que, infelizmente, não vê a importância, não investe na especialização constante, é o educador. E isso a gente perde muito, porque a cada dia que passa nós temos novas descobertas a nível de educação, a nível mesmo da nossa área, e que nós não sabemos, porque nós não temos esse espírito de pesquisador, de buscar realmente uma especialização constante, se atualizar. Eu até digo que eu comparo a nossa profissão, nós deveríamos ser como qualquer outra profissão. Por exemplo, eu sempre uso o exemplo de um dentista, que se um dentista na sua atuação não se especializar, buscar novos conhecimentos, né, com relação à sua profissão, ele simplesmente perde muitos pacientes, porque
Hoje nós sabemos que ir ao dentista é praticamente um conforto, nós não sentimos dor, existe todo um procedimento de atuação, né, da área odontológica que nos faz sentir seguros muito mais do que no passado, né, que os próprios instrumentos evoluíram muito, né? Antigamente não tinha anestesia, né? Os dentes não eram tratados, eles eram todos realmente arrancados, né? Não tinha um tratamento de implantes como hoje nós temos. E até mesmo as questões hoje são muito sofisticadas. E então nós professores, nós educadores, não temos essa mesma postura das outras profissões de se especializar, de buscar conhecimento constantemente, porque é necessário. E eu digo que o nosso material de trabalho, o nosso recurso, né, é humano. Nosso material de trabalho não é um saco de cimento, pedras, areia, como é o do engenheiro, né? Ou da pessoa que faz lá a construção. O nosso material de trabalho é o ser humano. Então, o ser humano nós temos que conhecer. E o ser humano, principalmente, nós atuamos bastante, né? A maioria com crianças ou adolescentes. E o professor que atua, como hoje eu atuo com adultos, né, nós temos que conhecer também o ser humano adulto. E é por aí, né? Nós temos que ter essa consciência de que cada vez que nós buscamos nos atualizar, mais você vai ter vontade de se atualizar. Porque você vai ver, meu Deus, isso aqui já não é mais, isso aqui já passou, isso aqui já não dá mais para usar, isso aqui já está ultrapassado, ou usar de uma forma diferente, né? Um exemplo, né, que na época que eu, por exemplo, comecei a atuar em sala de aula em 1983. E nessa época, tinha ainda um modelo de metodologia para alfabetização muito voltada para as atividades visomotoras. O que é a atividade visomotoras? A criança fazia vários exercícios motores, né? Cobria aqueles pontilhados, aquelas minhoquinhas, cobria a letra A para poder aprender a letra A, e fazíamos mais um trabalho mecânico, achando que a criança estaria ali aprendendo. Mas nós já vimos que, de acordo com os estudos, o caminho só mecânico, onde a criança vai simplesmente ficar ali reproduzindo movimentos motores, não é a base para a aprendizagem da leitura e da escrita. Então, nós sabemos que existe todo um processo de aprendizagem com relação à leitura e escrita. Então, é muito importante nós estarmos nos atualizando, ainda mais um orientador educacional. Ou também, vamos lá, já colocar o coordenador pedagógico, né? Que tem uma certa diferença entre a atuação deles, mas ao mesmo tempo eles estão juntos. E a gente vai chegar lá no coordenador pedagógico. Então, uma das funções específicas do orientador educacional é a socialização do saber sobre quem? Sobre o aluno, né? Na medida em que ele sabe trazer também a realidade do aluno para o currículo. Aí é uma discussão bem interessante também. É porque as pessoas acham que o currículo é simplesmente uma lista de conteúdos que a criança tem que aprender durante um ano. E currículo vai bem além. E aí eu destaquei essa frase que diz o seguinte: o saber sobre o aluno concreto, confrontado com as teorias do desenvolvimento e da aprendizagem. Foi o que eu acabei de falar. A gente tem que estudar essas teorias, saber, né, todo esse processo, como é que a pessoa, como é que o ser humano aprende, como é que é o desenvolvimento da aprendizagem, mas nós temos que ter a noção do aluno concreto.
conhecer o aluno realmente de verdade, né? Porque às vezes nós temos algumas ilusões quando nós saímos de determinados cursos, de tudo aquilo que você aprendeu ali, você vai, de alguma forma, colocar em prática e dar conta daquilo que no dia a dia vai aparecer para você. Mas, se você não tiver uma visão real do aluno, da escola, daquela realidade, vai ficar difícil você colocar em prática o que você estudou. Né? Eu tenho um exemplo que algumas pessoas que, assim que fazem o curso normal, o curso de pedagogia, enfrentam determinadas realidades, principalmente a escola pública, eles levam um choque. Agora que eu estou vendo que a Aline disse que ia sair, a Aline conseguiu voltar? Agora que eu estou lendo aqui o chat. E aí, o que acontece? Essa realidade é que nós temos que tomar o pé e... obrigada. Tomar pé da realidade e fazer o que é real para aquele aluno real. Né? Nós encontramos muitas dificuldades, principalmente na escola pública, mas não é impossível trabalhar na escola pública. Né? Eu até dei exemplo para vocês na aula passada, e uma das escolas que eu atuei aqui, uma das primeiras, nós não tínhamos mesa para as crianças comerem, né, merendarem. Tinha merenda, tinha uma cozinha e tudo, mas não tínhamos um refeitório. E nós fizemos lá um improviso, porque nós atuávamos, né, ensinando os conceitos sobre alimentação, sobre higiene, e era contraditório a escola não ter um refeitório e uma mesa para a criança comer. Então, não foi por isso que nós não agimos e não juntos, né, juntamos as nossas forças, a equipe, os professores, os pais, e montamos uma mesa de madeira com cavalete. Então, quando era a hora da merenda, nós montávamos a mesa. Quando terminava a merenda, nós guardávamos num canto do pátio a nossa mesa. Isso é um exemplo que eu estou dando, né? O que não pode é a gente também ficar de braços cruzados, às vezes, quando nós encontramos algumas dificuldades. Então, a teoria é uma coisa. Agora, na prática, você tem que colocar essa teoria na prática, que muitas vezes é bastante dificultosa, mas não é deixar de fazer. E também não é deixar de fazer, eu não tenho computador, eu não tenho recursos tecnológicos na minha sala de aula. Hoje está todo mundo tendo que dominar, né, essas ferramentas. Eu não tenho determinados jogos bastante diversificados. Eu não vou poder dar aula. Claro que não. Nós temos que adequar os recursos que nós temos e fazer o melhor. E deixa eu voltar aqui. Isso é só o primeiro item que eu falei aqui. E também, né, nós temos que buscar, né, além dessa questão de confrontar a teoria com esse aluno concreto, isso tudo vai possibilitar a criação coletiva de uma teoria mais adequada ao aluno brasileiro. É o que eu acabei de falar. Então, nós temos que olhar a nossa realidade. A nossa realidade é uma, com todas as dificuldades. Então, nós vamos fazer e criar coletivamente propostas para que esse aluno real possa realmente receber de nós o melhor. Isso tudo eu estou falando por quê? Porque a equipe, como nós estamos falando de orientador educacional e coordenador pedagógico, ele entra nesse coletivo aí. Tem que todo mundo pensar da melhor forma. E a construção de uma prática pedagógica que atenda realmente melhor esse aluno que é real, não um aluno fictício.
que eu trouxe aqui algumas coisas para vocês, em relação a olhar para fora das quatro paredes da escola, porque nós temos que ter esse olhar, principalmente o orientador educacional, que mexe com todo esse processo de afetivo. A função do orientador educacional é um pouco parecido, né? Muitas pessoas dizem que é um pouco o psicólogo da escola, porque ele vai olhar os relacionamentos interpessoais, vai estar realmente apontando e verificando a melhor forma desses relacionamentos estarem imbricados, estarem coesos no dia a dia, mais em cima desse aluno real. Eu tive uma colega que é um exemplo assim muito interessante, que ela, quando terminou o curso normal, ela foi atuar no município do Rio e foi para uma escola bem distante da realidade dela. E o primeiro dia que ela chegou na escola, ela simplesmente chorava, porque ela não se sentiu preparada para aquela realidade que ela estava vendo, né? Crianças bem carentes, sem recursos nenhum, ela bem novinha, e os alunos quase que da idade dela. Ela terminou o curso normal bem cedo, ela era de menor, e ela conta isso, ela só chorava. E aí foi amparada, claro, pela equipe da escola, voltou para casa e repensou muito sobre se ela iria voltar no dia seguinte para aquela escola, para aquela realidade que ela não estava acostumada. Então, é por aí. Nós temos também que nos descortinar de alguns valores que nós temos, de determinadas questões, né, que nós carregamos. Por exemplo, ela tinha uma educação de uma família de classe média, então ela tinha todo o conforto, ela tinha toda uma perspectiva totalmente diferente do que ela encontrou nessa escola. Mas a mãe amparou, conversou muito com ela, e a equipe da escola também foi ajudando, e ela retornou à escola no dia seguinte e realmente conseguiu dar conta desse aluno real, não é aluno ilusório, né? A gente tem que ter essa visão do aluno real. O que nós vamos encontrar é aquele aluno que, muitas vezes, você não está muito acostumada, dependendo de onde você foi criado, né? Bom, e aí eu também separei aqui essa afirmação de Grispo, que diz o seguinte, que o foco de atenção de toda a escola, não só do orientador, mas de toda a escola, deve estar no aluno. Como eu falei, eu prefiro o termo estudante. E a escola existe, ela só existe porque ele existe, porque os alunos existem. E o orientador educacional tem como função principal a atuação junto com esse aluno, né? Por isso, sua existência nas escolas e da extrema importância desse profissional. E por isso também o trabalho envolve toda a comunidade escolar, porque nós vamos ver mais lá na frente que tem situações, equívocos de determinadas situações de que só o orientador educacional é que vai resolver, e não é bem assim. É um grupo, como nós vimos nas aulas passadas, a equipe escolar, ela tem que atuar junto em função do melhor para o aluno e ter diálogo constante. Então, nós só existimos porque existem os alunos. Então, como eu falei no início, a nossa matéria-prima, nosso recurso para atuação é humano, é o ser humano. Então, nós temos que conhecer bem esse ser humano, ter também essa visão humana, porque às vezes nós encontramos profissionais na área da educação que escolheram estar na educação, mas não tem nenhuma afinidade com o relacionamento humano.
escolheu pedagogia, escolheu fazer um magistério porque é mais fácil, não tem matemática. Isso a gente já ouviu muitas pessoas falando. É porque vai ser mais fácil, então faz determinado curso, como o nosso que nós estamos, né, implementando, e não tem nenhuma afinidade com a própria profissão. E não tem afinidade com o ser humano, não consegue ter bom relacionamento com o ser humano, e não tem perfil para tal. Então, vejam bem, essa situação da existência nossa, porque existe o aluno, é fundamental. Isso a gente tem que ter na nossa cabeça. Inclusive, nós temos experiência, eu lembro que em alguns momentos que a escola entra em recesso ou em férias, que nós, como orientadores, temos que ir para a escola para fechar diário, fechar relatórios. Como é horrível estar numa escola e não ter o aluno, não ter o estudante. É um silêncio horrível. Né? Eu sinto isso quando, às vezes, eu preciso ir em alguma escola ou tive que estar em alguma escola nas férias ou em recesso. É um silêncio horrível, porque a escola é, né, fundamentalmente composta de estudantes, aluno, pessoas. Então é legal essa questão, né? Porque quem não tem afinidade com o ser humano vai adorar, inclusive ficar sem aluno, né, durante a sua atuação. E às vezes até pede para que a criança não vá, né? Não frequente regularmente. Então, o nosso principal foco é o aluno. Aqui essa foto eu selecionei para nós refletirmos sobre isso. Não tendo estudante, não tem por que nós existirmos. E aí a gente está intimamente ligados, estamos intimamente ligados a eles, aos nossos estudantes, sejam eles da educação infantil, do fundamental, do médio, né, eu com vocês agora adultos. Então, é por aí. Alguém é novo, aluno novo, que está aqui na aula, que eu não conheça? Todos são alunos antigos? Eu faço essa pergunta desde a aula passada, da retrasada. Voltando. Então, está todo mundo aí? Oi, todo mundo antigo? Fábio? Acho que sim, Ana Paula. Me fale. Eu fico viajando, professora, quando a senhora fica falando sobre essas coisas, e eu vejo como é importante a afetividade, né? Muito, muito, porque às vezes a gente está tão mal quando chega na escola, por algum problema em casa, algo que aconteceu, é quando a gente se depara com nossos alunos que precisam da gente, aí a gente se transforma, a gente se dedica a eles, a gente se doa para ver a felicidade deles. Eles vêm com tanto carinho. Eu trabalhei Exato. na educação infantil, por enquanto eu estou desempregada, mas é muito assim confortante, entendeu? E a gente assim fica com um sentimento de mãe, sei lá, é uma mistura, não é? De cuidado. Aí a gente fica tão ligados a eles que a gente, no olhar deles, a gente já sabe que está acontecendo alguma coisa. Verdade. E às vezes a gente fica assim meio revoltado com alguma coisa que acontece com a coordenação da escola, alguma coisa assim. Aí a gente fala, não vou fazer nada não. Mas aí quando a gente encontra aquelas criancinhas precisando da gente, a gente se dedica, a gente ali dentro da sala de aula fica tipo no mundinho da gente e a gente faz assim de tudo para poder ajudar. Até quando a gente vai para casa, a gente pensa naquele aluno que É. está com dificuldade e a gente fica procurando uma maneira de ajudar. Até assim, um negócio de brincadeira, né, de brinquedos, assim, joguinhos. A gente usa a reciclagem, usa rolinho de papel higiênico, tampinha de garrafa, de faz alguma maneira para poder ajudar aqueles alunos que estão com dificuldade.
E às vezes eles, sem querer, chamar a gente até de mãe, de vó. É verdade. Muito, muito engraçado. Mas é isso, professor, a gente tem que ter esse olhar, porque para trabalhar na educação, tem que gostar, tem Uhum. que amar, para poder ter esse olhar, igual a senhora falou, da necessidade da mesa, que precisava lá os alunos, a gente fica, né? É. Toca lá dentro do coração, assim, a gente fica uma peninha deles, a gente quer fazer algo, né? Quando a senhora falou dessa mesa aí que fez, que ela também desmontava, eu lembro que Uhum. na igreja, eu também já fui muito assim, ainda sou, né? Professora de escola dominical. Aí a nossa sala era tão pequenininha, aí eu falei assim, a gente tem que ter uma mesa aqui. Aí eu fiz isso que a senhora está falando, E, pedi, né, um marceneiro. Aí ele fez uma mesinha de fora a fora, agarrada nas paredes, e uhum. elas desmontavam, Uhum. entendeu? Aí os alunos ali faziam o deverzinho deles, mas é assim Isso. mesmo, professora, tem que ter É, não. esse olhar Olha, amplo, a gente pensa até além do que eles vão precisar, se e está com fome, se está com algum problema assim em casa, a gente se preocupa. É isso aí, com certeza. E temos que né? fazer, né? Temos que É isso fazer. aí. Não pode os dias passarem e nós cruzarmos os braços, né? E esse compromisso com a questão humana. Aqui a Ana Karina está falando também da questão fora os recadinhos, né? Os doces, o abraço, a flor que ganhamos todos os dias. É Isso muito aí, bom. isso aí. Isso, exatamente. E existem ganhos, né? Porque vocês, enquanto equipe, não só o professor, mas enquanto a equipe, que nós estamos falando dos orientadores e dos coordenadores pedagógicos, nós marcamos as vidas dessas crianças, né? Dos jovens e das crianças. E a gente espera que essa marca seja positiva, e é por isso essa importância, né, de vocês estarem sempre se atualizando, sempre buscando determinados caminhos para se cada vez mais se especializarem. Então, eu tenho até alguns exemplos de não muito positivos. Cristina quer falar? Pode Sim, falar? professora. Pode falar. Então, eu tive, assim, no período aqui, assim, da igreja, que a gente também toma confiança, né? Uhum. A gente também faz um trabalho pedagógico também, porque o nosso trabalho é um trabalho de ensinar eles. E desde pequenininha eu ensinando os pequenos aqui da igreja, e quando foi uma vez eu resolvi pelo Facebook, mas eu nem me lembrava desse aluno. Eu tinha me Uhum. esquecido, e ele fez um elogio tão grande, ele falou assim: hoje eu trabalho com criança, e ele trabalha com criança, hein? É um rapaz. É. Hoje eu trabalho com criança porque eu me espelhei na minha tia Cristina, porque eu sempre vi a dedicação da criança da igreja, e ativou a trabalhar com as crianças. E ele hoje é com criança, agora com os adolescentes. Então, assim, aquilo para mim foi gratificante quando eu recebi esse o pessoal que viu e falou: ei, eu estou falando, eu falando o quê? Mas eu não sabia, né? Me mostraram, eu falei: olha, eu chorei, professora, porque eu falei: meu Deus, Uhum. como a gente marca as pessoas, né? Marca, A gente sim, marca. marca para uma vida inteira. E assim, tem exemplos também de determinadas marcas negativas, né? Eu tenho uma amiga, ela já É está verdade. aposentada. Ela, até hoje, ela tem problema de gagueira. Foi por uma ação de uma professora, quando ela tinha, acho que 7, 8 anos. Então, ela se tornou gaga por uma atitude incorreta de uma professora. E, então, a gente pode realmente deixar marcas ruins também. Isso que a gente tem que estar sempre vigilante o tempo todo, né? Como atuar, de que forma atuar, enquanto equipe também, né? Ficar ali dando apoio a determinadas situações dos professores, né? Quando perceber que algum professor está com alguma questão emocional, também nós chegarmos juntas para poder dar um auxílio, dar um suporte, né? Tudo isso é um orientador
pedagógico e educacional que também atua com relação a isso. Leandro acabou de chegar, né? Então, tá, estamos já aqui nesse slide falando da importância nossa, enquanto equipe, e principalmente o nosso foco é o estudante, é a criança, é o adolescente, é o aluno. Nós não existimos sem que eles existam. Então, a nossa presença só é importante porque eles estão aí. Bom, aí eu separei também aqui uma outra atribuição importante, que é a parceria com os professores. Porque o orientador educacional, como eu falei, o foco dele é o aluno. Mas o aluno, ele está, né, se relacionando com todos da escola. Então, a parceria junto com os professores também é muito importante. Mas de que forma nós vamos atuar? Não só nessa questão emocional, mas também com relação às práticas pedagógicas do professor, né? Ver essa questão da diversidade da prática pedagógica do professor, o planejamento dele, né? Essa qualidade de ensino para que o aluno realmente tenha um bom desenvolvimento. Porque muitas pessoas dizem que o orientador educacional não tem nada a ver com planejamento educacional. Tem sim. Ele também tem que acompanhar o processo pedagógico da criança. Existe o orientador pedagógico que ele centraliza mais a ação nos aspectos pedagógicos. Mas nós, como orientadores educacionais, nós também estamos ligados diretamente ao pedagógico, ao planejamento escolar. Tanto é que nós vamos também ver a nossa atuação ao montar projetos. E a responsabilidade da orientação educacional, né, é proporcionar e apontar caminhos e condições favoráveis para que o aluno desenvolva sua capacidade de pensar, de agir, abrindo portas para o exercício da sua criatividade. Aí o orientador educacional, eu grifei isso aqui, ele é a união entre o aluno e o professor, colaborando com o trabalho em sala de aula, no processo de ensino-aprendizagem. Quer dizer, ele é o elo, ele é o mediador, que acho que é um dos próximos slides. E nós somos pessoas, orientadores educacionais, somos elos. E nós temos que ter esse trabalho basicamente de união entre o professor e o aluno, para que aconteça realmente esse processo de ensino-aprendizagem. Achar que eu pulei aqui o slide, não. E aí, como é que a gente é parceiro do professor? Aí, como eu falei, nós temos que estar ligados ao processo de ensino-aprendizagem. Nós temos que estar acompanhando o planejamento do professor. Nós temos que verificar como é que esse professor está ensinando, como é que o aluno está aprendendo. Será que está acontecendo de forma harmoniosa, prazerosa, e o aluno realmente está conseguindo evoluir? E a ação pedagógica na sala de aula, ela tem uma característica, né, de ter que ser criativa, tem que ser diversificada. Eu digo que a aula de cuspe e giz todos os dias é um processo muito cansativo para qualquer criança, né, para qualquer ser humano. Então, a gente tem que ver como orientador educacional. Inclusive, como eu falei, o orientador educacional, ele não fica sentado numa sala o dia inteiro, na salinha lá da coordenação da orientação. Ele tem que andar pela escola, ele tem que entrar nas salas, ele não tem que ficar o tempo todo na sala de aula, mas ele deve entrar na sala de aula, ele tem que observar em alguns momentos as aulas, né? Tem que estar no pátio. Inclusive, a construção de um CIEP, muitas pessoas não gostam porque as paredes são abertas, mas ele foi elaborado justamente para que a
aula do professor fosse vista do lado de fora também. Então, todas as pessoas que passam pelo corredor de um CIEP, uma equipe pedagógica, né, ela tem acesso ao que está acontecendo dentro da sala de aula, porque é metade, né, a parede ela não é toda ela fechada. Então, o CIEP é um grande exemplo de uma proposta, né, escolar, fisicamente falando, adequada, né, pelas próprias estruturas das salas, todo ele rampado, né, todo ele acessível, as salas também têm mais largas, e aí é fundamental esse acompanhamento dessas estratégias lá no dia a dia, diversificadas, da equipe pedagógica da escola. Então, não dá para ser um profissional que fica sentado o tempo todo numa sala. E aí eu vou mostrar daqui a pouco para vocês um problema sério, que são os equívocos, e o profissional que fica o tempo todo só aguardando chegar os problemas para ele resolver na sala de aula é errado. Ele fica lá no gabinete aguardando. Não, nós temos que estar circulando na escola para poder realmente dar conta desse processo todo pedagógico, junto com o restante da equipe, né? E aí, eu já falei, vou repetir, só sistematizei aqui nesse slide como a nossa atuação como profissional nessa organização curricular, porque, como eu falei, o currículo não é só uma listagem de conteúdos, é toda uma organização escolar, é todo um processo escolar que uma escola tem. E aí, todo esse processo curricular passa pelo projeto político-pedagógico da escola, que todos devem, a gente já falou isso numa aula passada, todos devem participar para elaborar, porque ali é a identidade da escola, vai estar tudo ali bem esquematizado, né? O modelo, a base teórica que a escola vai seguir, quais são as estratégias que a escola vai desenvolver, se vai usar projetos todo bimestre, ou quais serão os projetos que vão ser implementados. Para isso, existe aquela semana de planejamento, principalmente nas escolas públicas, no calendário escolar, de uma semana de planejamento, que é justamente fazer esse projeto político-pedagógico ficar bem a cara da escola, mas é todo mundo junto. Aí, muitas vezes, acontece que só uma pessoa faz o projeto. Aí coloca lá o que a pessoa quer, ninguém sabe nem o que tem o projeto político-pedagógico da escola. Isso é errado. E os projetos do dia a dia da escola, que são os projetos pedagógicos, nós também temos que fazer parte disso. De que forma isso vai ser desenvolvido. Inclusive, tem muitos exemplos que eu tenho aqui para dar, mais um eu lembro agora, de uma escola que eu atuava, que ela, todo bimestre, tínhamos um projeto a ser implementado. Então, nós tínhamos um tema e toda a escola trabalhava com aquele fundamento, buscando desenvolver aquele tema. Só que esse tema, ele fazia uma ligação com todas as séries, todos os professores, e a sala de leitura também, e todos buscavam, naquele projeto pedagógico, naquele bimestre, ter as disciplinas, né, as atividades todas envolvendo e fazendo um diálogo com esse tema. E aí nós tínhamos, assim, a professora da sala de leitura, eu lembro, ela era uma pessoa assim que separava os livros que tinham aquele tema daquele bimestre e colocava à disposição. As aulas dela também eram todas voltadas, né, ligadas ao planejamento dos professores, e a escola tinha realmente uma identidade naquele bimestre. Então, tudo era em volta daquele tema. Então, as aulas de ciências, as aulas de português, éramos todos buscando implementar aquele tema. Agora, como fazer isso, né? Realmente nós temos que estar juntos. Mais uma vez eu trouxe uma foto aqui da equipe escolar na sala dos professores,
juntos, discutindo e realmente resolvendo as questões pedagógicas da escola. Eu até consegui essa foto, que é bem parecida com as escolas públicas, esses armários individuais, aquela estante lá no fundo. Não é uma escola, aqui com certeza não é uma escola que tenha uma característica de ter recursos grandes. Então, tudo é possível a partir do momento que nós realmente façamos tudo junto. Aí entra um processo muito sério, que é importante, eu separei isso para vocês, que são os equívocos com relação ao orientador educacional. Infelizmente, aquele orientador, como eu falei, que fica muito no gabinete, sentado numa sala, existem alguns equívocos que a escola tem com relação a esse profissional. E no dia a dia, são desencontros que acontecem. Por exemplo, de acordo com o Crispin, de novo, né, a orientação educacional não é e nem deve ser a única responsável na solução de problemas com os alunos, mas sim todas as pessoas envolvidas no contexto escolar. Todos são responsáveis. Aí o que acontece? A maioria dos problemas, eu vou colocar essa foto aqui, depois eu volto para o texto. A maioria dos problemas, principalmente voltados à violência, a bullying, a relacionamento do aluno e do professor. Aí eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos aqui ilustrativos, que o orientador educacional, a escola acha que é ele que tem que resolver sozinho. E aí o que acontece? Tudo que acontece de problema vai cair na sala do orientador educacional. Já vi, como eu sou orientador educacional, várias situações do professor chegar com a criança quase que segurando a orelha dele. Aqui, ó, professora, orientadora, você resolve esse problema aqui. E aí, né? Como resolver um problema que de repente aconteceu longe dos nossos olhos? E aí você tem que realmente descaracterizar esse equívoco. Porque o orientador educacional não é o único que vai ser a válvula de escape da escola. Temos que todos pensarem juntos para resolver as questões. E não é realmente um tapa-buraco ou colocar a criança de castigo lá na sala do orientador. Isso a gente vê muito acontecer. A criança fica lá na sala do orientador de castigo. Primeiro, o bom orientador, ele não vai aceitar isso, porque a nossa sala não é uma sala de punição. É uma sala para conversas e para resolver situações. Então, já alguns professores, quando chegaram com essa posição diante da minha pessoa, eu falo, olha, professora, eu não posso resolver, vamos resolver juntos. E nunca você está sozinho ou sozinha para resolver determinadas questões. É importantíssimo que você tenha sempre alguém com você. Se o professor trouxe o problema, primeira coisa, tem alguém lá na sua sala para cuidar dos seus outros alunos? Ah, não tem não, eu larguei tudo lá e vim trazer ele aqui. Não. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar alguém para ficar lá na turma. Quando tiver alguém lá na turma, você vem com o aluno aqui que nós vamos conversar juntos. Então, são ações que nós vamos começando a delimitar que nós, enquanto orientadores, não somos os tapa-buracos, não somos aqueles que vão ter uma válvula mágica, uma questão mágica para solucionar tudo, né? E comprometer todo mundo. E se aconteceu alguma coisa, nós temos que juntos pensar. Então, tem muitos orientadores que gostam até desse papel que não é bom, de tudo canalizar para a sala dele, tudo ele tem que ir sozinho resolver.
E aí, às vezes, a situação pode complicar, pode desdobrar para outros problemas mais sérios. Então, junto sempre, eu vou voltar ao slide que eu separei, e o orientador educacional, né, não deve ser a única pessoa responsável para solucionar os problemas. Isso vocês têm que ter muito cuidado, tem que estar sempre com alguém, nunca deixar que a sua sala realmente se torne um foco de sala de castigo, e ser realmente só para que você resolva essas bombas que acontecem na escola. E aí tem aqui uma citação de um autor que está lá no artigo, que é de Frison, que fala o seguinte: o orientador deixa de ser aquele que apazigua conflitos para se tornar um mediador de conflitos. Aquele que problematiza, questiona, instiga um repensar, né? Valendo-se para isso do estudo, da pesquisa, da compreensão da realidade e dos valores que norteiam aquela sociedade, aquele grupo. Então, fiquem muito atentos com relação ao momento que vocês forem atuar. Vocês não são pessoas para simplesmente apaziguar conflitos. Vocês vão mediar os conflitos. E, às vezes, um conflito que surge um dia, ele pode ter um foco em dias anteriores e pode também ter consequências em dias futuros. Então, a gente não pode ver isoladamente um determinado problema que aconteça naquele dia, naquela hora, naquela escola, ou com aquele aluno, ou com aquela turma, ou com aquele professor. Nós temos aquele momento presente, que ali é a ponta do iceberg que está aparecendo para nós. Você tem que visualizar os dias anteriores, e aí você vai ter que ter um processo todo de investigação, de problematizar, de realmente instigar, de fazer as pessoas pensarem, e tem que ter muita sabedoria. E no futuro você pode ter realmente uma solução do problema, ou até um agravamento, dependendo do como foi lidado, né, ou como foi organizada essa mediação desse conflito. Então, cuidado, o orientador educacional que tem essa postura de ficar sentadinho, só aguardando os problemas eclodirem lá na sua sala, não é bem assim. E aí nós temos, como eu mostrei nessa imagem aqui, nós temos vários problemas, como o bullying, nós temos a questão da violência escolar, nós temos os problemas de relacionamentos, né, entre professor e aluno. Aqui eu separei essa imagem aqui das crianças armadas na escola, né, mas não é, de repente, só a arma de fogo, né, são outras armas, as armas emocionais, as armas que são usadas para desequilíbrio do professor. Então, aqui o aluno diz que, perguntando, né, por que, né, professora, tu me deu 0, e ela fala, não, eu só esqueci o número 1 na frente, e acabou dando 10 para ele, tá? E aí aqui a gente tem uma situação de um pequenininho, um menino, né, menorzinho, sendo pressionado por outros colegas, né, de forma violenta, usando agressividade. Temos 2 meninas rindo de uma outra menina por alguma situação. Isso tudo a gente tem que estar muito atento. E nós temos a violência mesmo de agressão física entre estudantes. Então, muitas coisas podem acontecer, inclusive fora da sala de aula, fora da escola. Já teve situação de criança brigar do outro lado da rua, e a briga, a situação acabou indo parar na sala do orientador educacional. A aula já tinha acabado, o turno já tinha encerrado, mas ocorreu uma briga lá na esquina, lá longe, mas acabou retornando para a sala do orientador educacional. Então, nós temos muito disso. E várias situações que
a comunidade acha que o orientador educacional tem uma varinha de condão para resolver. Eu já vi situações eu até já contei para vocês, né, de violência da família para com a criança. Isso também, muitas vezes, vai bater na nossa porta como orientador educacional. E aí tem aqui, eu busquei destacar, já falei, mas eu destaquei aqui de forma sistematizada, né, que o orientador educacional ele não deve tomar decisão sozinho, né? Sua postura deve ser sempre de mediação, pois essa é a principal função, mediar. Né? Do contrário, se existe alguma postura de imposição ou competição entre o orientador e os demais envolvidos, isso vai prejudicar o sucesso das ações e o interesse daquele coletivo. Então, é muito importante não ter essas situações de conflito do orientador com um professor, ou mesmo com um pai de aluno, para poder resolver uma situação. Ele é a pessoa importantíssima, ela tem que ser sempre imparcial, ela não tem que ter posições, tomar posições, e até ter juízo de valores. Nós temos que estar sempre atentos a isso. E nunca decidir nada sozinho. Eu já tive situações de problema mesmo de agressão de professor com relação a aluno, e eu, como orientadora, pedi ao gestor, ou a gestora, ou a minha outra amiga orientadora, ou a professora, para poder atender a situação. Nunca sozinho. Sempre buscar ter também a companhia de outras pessoas na hora que você está resolvendo um problema. E nunca resolver sozinho. Uma decisão tem que ser realmente mediada, tem que ser uma decisão equilibrada. Porque, às vezes, você sozinho pode ter uma postura que não vai ser positiva, e aí vai ter problemas sérios, porque foi você que assumiu aquela decisão. E sempre ter, gente, uma coisa muito, muito prática nas nossas atividades, que é o registro escrito. Nós temos que ter, se chama ocorrências, né? Mas é um registro diário de tudo que foi atendido, de tudo que foi encaminhado. As pessoas que estiveram presentes assinarem que tomaram aquela posição, para que não ocorra nenhum imprevisto, né? Ou nenhuma situação delicada depois, mais na frente. Tá? Então, é uma sugestão. Nunca decidam sozinhos e usem. Eu vou depois até acrescentar aqui essa questão de você usar sempre tudo que você decidir escrito, porque as palavras o vento leva, mas o escrito não. Você vai ter ali registrado situações que você mais lá na frente vai ter subsídios até para responder, né, se acontecer alguma situação mais problemática. Bom, aí, deixa eu olhar aqui, vocês estão colocando alguma coisa? Porque às vezes eu não olho o chat o tempo todo. Professora, foi eu que levantei a mão. Oi, Mariana. Sobre o que a senhora falou do caderninho de ocorrência, já aconteceu uma vez comigo, de um aluno abençoado para não falar outra coisa. Chegou em casa e falou para a mãe que só comia angu na escola, que a escola só dava angu. Aí a mãe da criança foi até a escola para saber o porquê que só dava angu. Aí foi graças ao caderninho de ocorrência, porque eu fechava o dia e eu colocava a merenda, né? Aí eu peguei o caderninho, aí peguei e mostrei para a mãe do aluno a semana toda como é que foi a merenda, que teve sobremesa. Aí aconteceu, ela foi na intenção de arrumar briga, acabou que ficou sem palavras. Foi igual a senhora falou, tem que ser anotado mesmo, porque se ele falasse e eu viesse, não, teve aquilo, e não provasse escrito, a mãe ia vir com tudo para a escola. Falou que só comia angu, só Jesus. Exato. E tudo que nós atendemos, né, tivemos ali conversando com um pai, ou com uma professora, ou com qualquer situação, registra,
E a pessoa também vai se sentir mais segura. Assina aqui, pai, coloca aqui o seu telefone, qualquer coisa a gente vai entrar em contato com o senhor. Isso é muito importante. Inclusive, existem muitas questões que o orientador educacional, ele que é o responsável, principalmente na escola pública, sobre a frequência da criançada. Existe aí um protocolo e a orientadora educacional faz contato com as crianças que estão faltosas, e isso tudo sendo registrado. Olha, entrei em contato com a mãe no dia tal, conversei com ela, ela esteve na escola, nós conversamos e ela se comprometeu da criança estar a estudar, estava acontecendo isso, isso e isso, por isso que a criança não estava vindo à escola, tá? Então, é fundamental isso que vocês busquem escrever, porque tem momentos que o escrito vai te ajudar a responder determinadas situações, como a própria Maiara acabou de falar. Tá bom? Voltando aqui no penúltimo slide, fala o seguinte, que olha como é importante nós termos a nossa visão para além dos muros da escola. Isso eu também já vim falando, né, durante a nossa aula. O perfil do profissional é de pesquisador, né, e articulador para o melhor relacionamento entre a escola, a comunidade, baseado nas relações interpessoais que também vão além dos muros da escola, principalmente com as noções de ética, de princípios e de valores. E é muito importante, porque existem situações que acontecem fora da escola que, às vezes, nós não sabemos. Mas até quando nós ficarmos sabendo, nós temos que ter muita ética. Eu já vi situações de professor que soube de uma informação fora da sala da escola e contou para a escola inteira uma situação muito delicada que a família estava passando. Então, não é por aí. Quando nós tivermos alguma situação fora do muro da escola, que comprometa, que tem situações que nós temos que ter o sigilo ético, nós não podemos sair falando para todo mundo da escola. Inclusive, tem coisas que o orientador educacional ele vai guardar para o resto da vida. Vai ser situações super sigilosas, que ele não vai, de repente, falar para a escola inteira. Vai falar com o gestor, com o orientador, o diretor da escola, vai falar com o professor, vai pedir para o professor não falar para ninguém. Por quê? Existem questões que são delicadas e que nós temos que ter essa noção ética. E também existem as questões sociais, lá do lado de fora da escola, além dos muros da escola, que em muitos momentos vão influenciar o dia a dia na sala de aula. Como, por exemplo, as crianças que trabalham fora da escola, que depois que eles saem da escola, eles têm que dar conta lá de várias coisas, né? Como essa foto aqui desses meninos carregando aqui o material de construção. Algumas crianças vão vender determinadas coisas, né, na rua. Tem aqui a situação da criança não ter nem mesa para fazer o dever, e nós temos que ter essa consciência de como é essa realidade fora dos muros da escola. Eu já vi já visitei um menino, ele já era quase um rapazinho, tinha uns 10, 11 anos. Ele era considerado deficiente. Mas eu via naquele menino que ele não tinha deficiência. Ele tinha aspectos ali de comportamentos que eram resultado do social. E eu visitei a casa dele. E o orientador educacional também pode fazer isso. É claro, com todo o apoio da gestão da escola, tem momentos que você tem que ir. Tem que estar na sala na casa do aluno. E eu visitei esse menino.
E simplesmente, gente, esse menino, ele dormia aqui em Belford Roxo, tá? Ele dormia num buraco cavado na parede. A cama dele era um buraco. Estão vendo aqui essa parede desse menino que está aqui fazendo dever? A cama do menino era assim, era um reboco, né? Uma parede que não tinha tijolo, e simplesmente foi escavado um buraco comprido que dava a ele ali. Ele dormia ali. E vocês imaginem o restante que eu vi. Ele morava com a avó, tinha sido praticamente rejeitado pelos pais. A avó catava determinados materiais no lixo para reciclar, para vender. E ele vivia naquela realidade, numa comunidade super perigosa. Então, aquele menino, ele estava sendo taxado como um menino com deficiência, mas ele não tinha deficiência. Ele tinha uma agitação, ele não tinha concentração, ele era, assim, um pinga-fogo. E o peso nas costas daquele menino, eu, como orientadora educacional, eu tirei. A partir do momento que eu falei, não, gente, olha só, a situação dele não é de deficiência. Existe aí um processo que está impedindo dele aprender, mas não é que ele seja deficiente. E aí, nessa visita, eu trouxe e fiz o relato para a equipe, para a professora. A partir dali, a escola inteira, né, e principalmente o professor e a equipe, mudou com relação à visão que tinha daquele menino. E aí o menino começou a ter mais apoio até dos profissionais da escola. O que aconteceu é que a escola não conhecia a realidade daquele menino. Tá? Então, essa questão do muro, né, vai além do muro, são vários outros problemas que acontecem, gente. Nós temos que ter muita delicadeza. Não só o trabalho infantil, mas abusos, às vezes, sexuais de crianças pequenas, às vezes do próprio familiar, que causam determinados comportamentos na escola. E, mais uma vez, vai parar onde isso? Nas mãos do orientador. Então, os muros da escola não se fecham simplesmente naquele espaço físico escolar. Vai além porque, como eu falei para vocês, para encerrar nossa aula, o nosso material, o nosso recurso humano, o nosso material de trabalho não é um pedaço de madeira, não é um pedaço de pedra, não é cimento, é ser humano. Então, o ser humano ele tem todas essas nuances e todas essas especificidades, vamos dizer assim, que nós, como profissionais orientadores, coordenadores pedagógicos, temos que estar atentos. E ter os olhos bem abertos para esses comportamentos que eu digo que é a pontinha do iceberg que aparece na escola. É um pedacinho só. E aí você tem que ter sabedoria para, né, através da sua sensibilidade, através da sua ação, através dos seus estudos também, você verificar o que está por baixo daquele iceberg, daquela pontinha que só aparece um trechinho só. Tá bom? Então, meninas e meninos, eu não sei se tem menino hoje, não estou vendo aí. A Ana Paula entra como Marcos, mas ela é Ana Paula. Tem alguma pergunta para nós finalizarmos a nossa aula sobre esses itens hoje? Eu só vou voltar a fazer a recapitulação do que nós vimos hoje. Ó. Nós vimos o foco é o estudante, vimos a parceria entre o orientador e o professor, vimos a construção coletiva entre a equipe para elaborar os projetos pedagógicos e o PPP, vimos alguns equívocos que nós temos que evitar, outro item, nunca tomarmos as decisões sozinhas, e a nossa visão vai além dos muros da escola. Alguma pergunta? Vou parar aqui de gravar. Só vou esclarecer, vou deixar gravar, só a última explicação do que está lá no
no AVA, que é a palestra da professora Simone, é o relatório que vocês vão fazer, que a resposta que vocês vão dar é no quadro abaixo, que está em branco. As perguntas ficaram no quadro acima, as 3 perguntas juntas e separadas. Tem um espaço entre elas. Vocês não vão digitar lá em cima. Vocês vão verificar as 3 perguntas lá em cima e vão responder embaixo no quadro que está aberto para as digitações de vocês. Ok? Ok, prof. O que é não, Li? Ellen e... Não, professora, o quê? Foi outras perguntas que eu fiz, né? Tá. Entenderam sobre o que está lá? Maiara já falou ou quer falar de novo? Você levantou a mãozinha aqui? Maiara? Desculpa, professora, está levantada desde aquela hora, desculpa. Ah, tá. Professora, precisa colocar o nome? Na hora que você responde lá no AVA, já entra seu nome direto. Não, estou falando agora. E sim! Olha, obrigada, minhas secretárias. Coloca o nome e o período aqui do lado, por favor, que depois eu vou copiar e colar lá no meu arquivo da aula de hoje. Eu tenho para cada dia um arquivo aberto. Então, deixa eu parar a gravação aqui.